C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Eu conheci a Tônia Carreiro pequenininha, como uma referência. Era uma mulher loira, exuberante, que eu assistia na televisão. Tônia Carreiro, que era muito presente da minha infância, das novelas que eu tinha assistido, mas confesso que eu nunca tinha estudado ou tido conhecimento sobre a vida dela. No início dos anos 80, eu ainda bem garoto, eu estava sempre vendo filmes com minha mãe, novelas com minha mãe, e a Tônia Carreiro foi a primeira imagem, talvez, em TV, que me impactou. Olha, eu conheci a Tônia, de certa forma, desde que eu nasci, porque minha mãe falava muito, minha mãe foi vizinha dela. Eu acho que quando a gente fala da Tônia, ela foi uma diva, né, do rádio, TV, cinema, teatro, né, marcou uma geração. Liguei pra minha avó e falei, vó, vou fazer um filme em homenagem a Tônia Carreiro. Ela falou, Maria Antonieta Porto Carreiro. A gente quer acreditar que a Tônia Carreiro, ela estava junto com a gente durante todo esse processo. Sou atriz há 22 anos, mas eu acho que o meu grande trabalho aconteceu hoje, que é representar a Tônia Carreiro no nosso filme Tônia, a Diva no Espelho. Estava fazendo um curso e nesse tempo eu conheci a Lana. A Lana fazia esse curso comigo que ia resultar num espetáculo teatral. E a gente começou a fazer algumas apresentações. Eu, como dramaturgo, escrevia algumas cenas e a Lana não era do meu grupo. Mas um dia, brincando, ela falou, Gui, escreve uma peça pra mim. Eu falei, escrevo. E ele olhou pra mim e viu a figura da Tônia. E a Tônia é um personagem que me instiga, porque assim, é aquela mulher que sempre soube que é linda, que é diva, mas que acima de tudo ela queria provar que ela era talentosa. E pra mim é muito parecido com a Lana. A gente começou a apresentar para alguns grupos, ensaios abertos, e eu ficava muito indignado, porque assim, a Lana ia de cara limpa, sem um batom, sem uma maquiagem. E aí ela fazia a cena totalmente entregue ao tipo de atriz que realmente mergulha. E aí quando acabava e os produtores emitiam opinião sobre as cenas, eles falavam assim, nossa, Lana, como você tá linda. Eu falava, cara, que saco que deve ser isso, né? Ninguém elogia o trabalho da atriz, é sempre a beleza que vem à frente. Quando você vê a realidade delas, você vê que elas trabalham e trabalharam muito. Tônia trabalhou muito, a Lana trabalha muito. Fiquei pensando que do mesmo jeito que Lana fez Tônia, Tônia, se fosse jovem, faria Lana velha. Uma coisa que eu sempre trazia era que eu não acreditava numa Tônia distante dela. Então, para isso, foi muito importante a gente investigar o que tinha de mais em comum entre as duas. O que a Tônia sentiu, a Tônia falou, que atravessava diretamente a história da Lana. Porque era a nossa ideia desde o início, fazer essa simbiose entre as duas. Coincidentemente, veio um edital, um santo edital, e aí veio o André. Quando o Guilherme Gonzalez apresentou o texto, ele inicialmente foi pensado para teatro, pro palco. E por conta da pandemia, a gente não conseguiu executar ele no palco e a Lana me convidou para fazer a direção do filme. Na hora, a gente pensou, bom, como é que a gente pode fazer para a linguagem do filme não se afastar tanto da linguagem teatral,
e a gente conseguir trazer também um artifício cinematográfico, um look diferente do que seria uma peça filmada. E a gente tentou emular um pouco de um filme de película, acho que foi da Kodak, inclusive, que a gente pegou de base e foi trabalhando em cima dele, dentro de algumas referências que a gente tinha de filme, mais ou menos ali da década de 70. E aí, durante as conversas, as reuniões, a gente chegou na ideia de fazer um galpão que fosse amplo e que permitisse a gente construir a cenografia onde ela pudesse caminhar pela cenografia enquanto conta essa história. A gente criou um grande universo como se fosse o pensamento na cabeça da Tônia, quase atemporal, onde a gente conseguisse contar essa história através de elementos de direção de arte e de móveis, que também, apesar de não serem das décadas exatas, eles se misturavam com a história da própria Tônia. A Alana ficava ali sentada, sendo maquiada. Muitas vezes eu ficava ali do ladinho dela, tipo ali meio agachado, batendo o texto com ela. Durante a gravação, justamente no momento onde a Alana começa a falar sobre a trajetória da Tônia Carreiro na televisão, a gente optou por assumir os cenários, assumir o cenário anterior, quando ela fala que o teatro foi a grande paixão dela e que ela teve questões para entrar na televisão. A gente optou por começar a mostrar os refletores, começamos a assumir essa linguagem de backstage. Esses elementos já vão, né, sendo mais escancarados, né, que a vida dela ali era num set, né? Só que ter gravado num galpão tem seu pró e tem o contra. E o contra foi contra o áudio. E aí, Cami? Tudo certinho com você? Como tá o VLT? O VLT tá atrapalhando um pouco, né? Um barulho indesejado nesse momento. Por causa desse ruído todo que a gente tinha, a Lana, toda vez que vinha um ruído muito alto, ela tinha a sagacidade de parar a cena e esperar até que o carro fosse embora, ou a moto, que fosse o VLT, e voltar da onde ela tinha parado. Mas uma coisa que me afastava de trabalhar lá era olhar aqueles meninos que estavam filmando pra eu parar. Além disso, o galpão foi muito importante por conta da segurança do trabalho nesse período de Covid. A nossa equipe toda ficou muito confortável na hora de trabalhar, todos foram testados antes e a gente teve essa segurança espacial, literalmente, onde a gente não aglomerava por conta de ser um espaço muito amplo e termos poucas pessoas na equipe. E aí liguei para um amigo meu, Fernando Torquato, que é caracterizador dos mais talentosos que existe no Brasil e, coincidentemente, apaixonado pela Tônia Carreiro. Eu tenho uma relação passional com a Tônia Carreiro, né, com a história dela. Acho que todos os aspectos da minha vida, ela entra e de uma forma muito lúdica, né? Só que a gente está falando de um trabalho específico, que você precisa desenhar, né? Um plano de filmagem, você tem os sets pré-determinados e você tem que criar uma dinâmica de visual que ajude a contar uma história. Então, mais do que só o encantamento que de cara ela traz pra gente, né? Que você colocar figurinos incríveis, você colocar joias incríveis, eu acho que eu comecei a me ver de fora e ter uma visão mais analítica, né? De como ajudar a contar essa história. Tudo isso, óbvio, né? A gente conversando em equipe para determinar como seria a luz, como seria o set, e com a Lana mesmo, né? Para ajudar, principalmente, eu acho que a minha intenção fundamental, como eu estou muito colado, né, no ator, é ajudar a que ele conte essa história da melhor maneira possível. A gente fazia quase que pit stops de Fórmula 1. Terminava a cena, a Lana ia pro camarim e eles faziam a troca de figurino, maquiagem e cabelo na velocidade da luz pra gente conseguir seguir com o nosso cronograma. Esse é o figurino mais lindo do mundo, que é esse Paris. Conseguiu puxar? Ai, nossa, vira aqui. Ah, boininha. O Torquato trouxe para nós dois profissionais impecáveis, o Alê e a Dani. Eles estavam comigo o tempo todo, então eles tinham um cuidado para que eu também não me desconcentrasse, eu ficasse preocupada. Eu tentei, né, desde a juventude até o envelhecimento, que foi um trabalho também executado com perfeição pela Dani Kober. A gente desenhou de uma maneira muito delicada, mas muito eficiente, cenicamente. Isso vai ajudar a contar muito a história.
Fazia tempo que eu não fazia uma trilha. Adoro fazer trilha, porque a trilha é você justamente vestir, né? Você colorir com música, com som, procurar justamente o sentimento. Eu puxo um pouco pro nostálgico, um pouco pro triste, um pouco pro um sentimento mais emotivo, assim. Podia ter procurado uma coisa mais alegrinha, uma coisa mais isso, mais aquilo. Mas ela me deu carta branca, que eu achei do cacete. Tem uma hora que eu faço uma citação, o tico-tico no fubá, não toco exatamente o tico-tico no fubá, mas faço uma citação. Botei uma música da minha mãe, um samba que minha mãe fez, que era feito naquela época, um samba daquela época. Então tem duas coisas ali no filme, né? Como em filmes em geral. Você tem a trilha incidental, que é aquela que leva os sentimentos para onde você acha que deve levar. E a outra que é uma música que te remete mais onde ela nasceu, onde ela viveu, ou o que ela está citando. E depois eu falei, e os créditos, né? Aí veio essa ideia, vamos fazer você cantando, como se fosse ela, né? A personagem cantando a música que era a preferida dela. Eu acho que uma preocupação dentro do processo foi justamente compreender quem teria interesse em ver aquilo. Hoje eu ainda acho que é um filme que qualquer atriz, qualquer ator teria interesse de ver, numa estética que fica entre cinema e teatro. Eu gosto quando um filme apresenta buracos e lacunas de realidade. E isso é um lugar do teatro que só o teatro tem. E que eu acho que esse filme conseguiu acrescentar uma porcentagem de sensação. Tônia, a diva no espelho, nosso filme. Eu gostaria de convidar você e quem estiver com você aí para assistir o nosso filme agora. Beijo. Dona Tônia no céu, aqui, ó. Bombando. Ela e as migas dela aqui, ó. Dona Tônia, a gente te ama, ó. Ó, essa fala mesmo. Aqui, ó. Cadê seu parado? Cadê a Madonna? Vai, Madonna! Aprovado. Brasil! E vem aí, Tônia, a diva no espelho. Que honra!